Bom, nesse bloco, como antecipado, nós vamos falar apenas dos deslocamentos forçados, ok? Esses deslocamentos internos aqui no caso. Bom, a primeira coisa, eu trouxe uma definição para vocês, que não é uma definição legal, tá? Mas é uma definição que a ONU deu em 1998. Vamos ver essa definição juntos e, como eu antecipei também, nós vamos buscar entender aqui esse fenômeno dos deslocados internos, tanto do ponto de vista do direito internacional, quanto do ponto de vista do direito interno, do nosso direito. Bom, deslocados internos, quem são? Pessoas ou grupo de pessoas forçadas ou obrigadas a fugir ou abandonar as suas casas, daí essa razão de não ser um deslocamento voluntário, certo? Ou seus locais de residência habituais, particularmente em consequência de ou com vista a evitar os efeitos dos conflitos armados. Então está colocando aqui algumas situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades humanas ou naturais, vou dar exemplo para vocês daqui a pouco, e que não tenham atravessado uma fronteira internacionalmente reconhecida de um Estado. Bom, gente, vamos fazer uma distinção aqui. Vocês possivelmente conhecem a definição de refugiado, certo? Qual que é a diferença entre o refugiado e o deslocado interno? E daí eu vou explicar para vocês por que eu estou trazendo essa definição aqui, que provavelmente vocês já conhecem. O refugiado, a definição dele do ponto de vista do direito internacional é dada pela Convenção de Genebra de 1951, certo? Então, o refugiado é aquele indivíduo que tem um fundado temor de perseguição, então ele tem medo de ser perseguido por alguma razão, ok? Por algum dos motivos que estão ali elencados dentro da convenção, e ele não tem a proteção do próprio Estado, ok? Ele atravessou uma fronteira internacional e não tem a proteção do próprio Estado. Diferentemente dessas pessoas que estão deslocadas de maneira interna, porque elas, os motivos, vocês estão vendo aqui que são basicamente os mesmos. Os motivos que geram a deslocamentos internos e os motivos que geram refúgio são muito parecidos, ok? Porém, a diferença é que esses indivíduos deslocados, eles não atravessaram uma fronteira internacional. E por que isso aqui para a gente é tão relevante? Bom, imaginem que o tema de refugiados, ele começou a ser trabalhado aí pelas organizações internacionais, pelo Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 1951. E quando aqui que nós temos uma definição de deslocados internos? Só no final da década de 90. Isso quer dizer, gente, que houve sim muitas dificuldades dos estados, né, na verdade da comunidade internacional, de conseguir tratar desse assunto dos deslocados internos. Porque se são pessoas que não saíram ali das fronteiras do seu próprio estado, como que vem uma organização internacional, invade a soberania, né, daquele país para tratar ali dos temas de direitos de um determinado grupo? Então, essa certamente é uma das principais razões pelas quais o tema dos deslocados internos demorou tanto tempo a chegar na pauta do direito internacional, dos direitos humanos, do direito humanitário, ok? Então, foi aí mesmo a pressão da sociedade civil que levou a essa definição aqui. Então, nós temos que o Acnur, ele só começou a tratar do tema deslocados internos a partir da década de 80. E, de fato, hoje, se a gente tivesse aí que citar um dos fenômenos mais complexos da pós-modernidade, a gente poderia citar as migrações internacionais e os deslocamentos internos. Dados do Acnur, inclusive do relatório que eu trouxe aqui para vocês,
Esse relatório é chamado de Global Trends, ou Global Tendencies, que é o relatório Tendências Globais. Vocês acham esse relatório fácil aí também no Google, tá? O desse ano de 2020, o relatório ainda ele não saiu, geralmente ele sai agora no meio do ano, então é só depois, quando vocês estiverem pesquisando, vocês buscarem a versão mais recente, tá? Então, por exemplo, o que saiu esse ano foi o que recolheu os dados de 2019, então o de 2019 recolheu os dados de 2018. Bom, então, esse relatório Global Tendencies, ele vai trazer para a gente um mapeamento desses indivíduos, desses deslocados internos. Eu trouxe aqui, essa é uma parte do mapa, na verdade, porque aqui em verde vocês vão ver os deslocados internos, tá? Eles também estão dentro do mandato do Acnur. O Acnur, gente, ele tem sobre o seu mandato 6 tipos de populações. Então, aqui nesse mapa a gente tem só metade, nós temos 3. Vou só citar aqui para vocês saberem quais são, mas buscando ali dentro do relatório vocês encontram as especificações de todas elas. Então, o Acnur vai tratar de refugiados, que é o que está ali em vermelho para a gente, vai tratar daqueles que estão buscando asilo, asylum seekers, vai tratar dos deslocados internos, que é aqui em verde, vai tratar também dos retornados, que são aqueles indivíduos que foram considerados refugiados, mas que agora estão voltando para os seus próprios locais ali de residência, de nacionalidade. Nós temos também os apátridas, que são tratados sob o manto do Acnur, e nós temos other populations, né? Eles chamam outras populações aí de interesse do Acnur. Para a gente, para os fins aqui do nosso módulo, interessa apenas os deslocados internos, ok? Então, por que é interessante esse mapa, gente? Porque ele vai dizer onde que estão a maior parte dos deslocados internos hoje no mundo. Eu estava comentando com vocês, né, que esse fenômeno das migrações internacionais, dos deslocamentos internos, deslocamentos forçados, é o fenômeno mais complexo da pós-modernidade, porque o Acnur, ele já disse que nós temos mais de 70 milhões de deslocados no mundo. E quando o Acnur fala deslocados, ele está se referindo tanto aos refugiados, ok? Quanto aos deslocados internos. Porém, por mais que a gente tenha ouvido muito falar sobre a crise dos refugiados na Europa, na verdade, o que nós temos é uma crise de deslocados internos. Só que como eles não atravessaram uma fronteira internacional, não suscita, assim, tanto interesse aí da comunidade internacional a ponto realmente de divulgar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque desses 70 milhões que eu falei para vocês, nós temos mais de 40 milhões que são deslocados internos. Ou seja, a maior parte dessas pessoas, né, que está deslocada se refere ao grupo de deslocados internos e não a de refugiados. Bom, onde estão essas pessoas? Colômbia, dentro das Américas. Olha só, gente, a Colômbia há anos, tá? Ela é o país no mundo e dentro aí das Américas que mais tem deslocados internos. Nós estamos falando, essas bolinhas aqui, ó, elas vão medir a quantidade de população. Então, a bolinha bem pequena se refere a populações de 100 mil pessoas. Depois vai crescendo, 1 milhão, 2 milhões, 5, 8 milhões. Nós temos ali a Colômbia com 8 milhões de deslocados internos, um número extremamente alto. Em segundo lugar, nós temos a Síria. Vocês podem ver ali a Síria, com mais de 6 milhões. Depois nós temos aqui embaixo a República Democrática do Congo, com no terceiro lugar ali, né, a República Democrática do Congo. Depois nós temos a Somália, no quarto lugar, com mais ou menos 2 milhões de deslocados. E no quinto lugar ali nós temos depois a Etiópia, depois seguido pela Nigéria, Iêmen, Afeganistão, Sudão do Sul, Sudão. Então, está concentrado ali na África, basicamente, fora a situação da Síria, nós temos uma concentração muito grande na África, não apenas de deslocados internos, como também de refugiados. Haja vista que a maior parte dos refugiados no mundo hoje provém de onde? Da Síria.
Então, a Síria já está entrando aí no 10º ano de conflito e é responsável pela maior quantidade de refugiados no mundo, ao mesmo tempo tem aí o 2º lugar desses deslocamentos internos, ok? O que é interessante também quando a gente aborda essa situação é o que a gente chama de alteração da governança global, né? O que significa a governança global? Governança global, a gente se refere àquele conjunto de normas, aquele conjunto ali de mecanismos que regulam as relações comuns entre empresas, indivíduos, organizações não governamentais, organizações governamentais, ok? E a questão tanto dos deslocados internos, em geral, a questão da migração internacional por motivos forçados, ela tem alterado a governança global no mundo. Por quê? Porque o Estado, ele não vai ser mais o único ator que tem poder aqui de decisão sobre esses indivíduos. Vejamos a quantidade de organizações, né, da sociedade civil que existem e que lidam com esses assuntos. Então, a gente pode observar aí, abrir esse parêntese para falar dessa mudança, dessa alteração, dessa governança global em virtude dessas migrações internacionais. Bom, eu trouxe aqui para vocês também essa normativa internacional para a gente identificar, né, a nível global, regional e nacional, falar um pouquinho sobre essas normativas. A nível global, gente, existe alguma normativa que trate aqui dos deslocados internos? Nós temos apenas esses princípios orientadores relativos aos deslocados internos. Esses princípios, gente, eles são de 1998, só que, como são princípios, eles constituem o que a gente chama de um corpo de normas de soft law, certo? Então, são normas que não são obrigatórias para os estados. Bom, aqui vou fazer um outro parêntese, só para chamar a atenção de vocês. Eu deixei aqui no final desses slides para vocês esse link, depois vocês podem ver. Aqui é um manual de práticas de campo com os deslocados internos, tá? E é interessante porque esse manual aqui, ele é de 1999 e ele está assinado pelo Sérgio Vieira de Mello. Para quem aí viu o filme, documentário dele que está no Netflix, muito interessante, né? O Sérgio Vieira de Mello foi um dos nossos maiores negociadores pela paz. Ele era brasileiro e ocupou um dos maiores cargos dentro das Nações Unidas, como parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Na época, ele assina esse manual como subsecretário de Assuntos Humanitários, tá? Então, deixei ali o link, depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem aprofundar também. Bom, a nível regional, o que nós temos? A Convenção Kampala. Por que ela é tão importante, gente? Porque foi o primeiro documento internacional vinculante em relação aos deslocados internos. Foi essa convenção que entrou em vigor em 2012, Convenção para a Proteção e Assistência das Pessoas Deslocadas Internamente na África. Então, ela tem essa importância por esse motivo, que é o primeiro documento aqui obrigatório, que é ratificado entre estados, e ela vai trazer algumas coisas interessantes. São 3 pontos interessantes dessa convenção que eu queria trazer para vocês. O primeiro é que ela vai estabelecer as obrigações dos estados e dos atores que dão origem a situações de deslocamentos forçados. Então, esses estados que deram origem àquelas situações ali que a gente viu que causam os deslocamentos forçados, ou os atores não estatais que deram origem também, eles têm que ser responsabilizados, eles têm que prestar proteção e assistência a essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto interessante aqui dessa Convenção Kampala. Depois, no artigo 10º, ela vai chamar a atenção também para o fato da prevenção a projetos de desenvolvimento. O que são os projetos de desenvolvimento? São aqueles projetos, por exemplo, de construção de uma rodovia, de construção de um aeroporto. São projetos que acabam fazendo com que a população daquele local ela tenha que se deslocar. Então, é muito interessante isso, porque no Brasil, daqui a pouco, a gente vai ver o impacto desses projetos de desenvolvimento no Brasil.
Essa convenção ela já vai chamar atenção para isso, falar, olha, no caso aqui desses projetos de desenvolvimento, tem que ser feita toda uma análise, todo um estudo para prevenir qualquer impacto socioeconômico e ambiental nessas regiões. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, muito interessante, é que ela dá a possibilidade às pessoas que se deslocaram de maneira forçada internamente de conseguir realmente apresentar uma ação perante a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e também perante o Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. Bom, então, essa convenção ela dá a possibilidade para essas pessoas de acionar o sistema regional africano de proteção dos direitos humanos. Certamente você sabe que nós temos vários sistemas regionais, né, de proteção dos direitos humanos. A gente tem o sistema europeu, o sistema interamericano, e nós temos o sistema africano também. E ela inova, certamente dizendo que essas pessoas podem acionar esse sistema interregional, esse sistema regional de proteção dos direitos humanos, nesses casos aqui também. A nível nacional ou de políticas nacionais, o que a gente pode trazer? Eu trouxe um exemplo ali para vocês, tem uma declaração do governo da Alemanha que coloca esses princípios orientadores como sendo direito internacional consuetudinário. Então, colocando aí esses princípios como costume do direito internacional. E a gente sabe que os costumes são uma das fontes do direito internacional e é extremamente importante. Foi uma manifestação do governo da Alemanha. E também a Suprema Corte da Colômbia, ela incorporou esses princípios como parâmetro de interpretação dos direitos fundamentais das pessoas deslocadas internamente. Basicamente, tem duas decisões da Suprema Corte da Colômbia que chamam a atenção. Uma primeira decisão, que é de 2002, em que ela está analisando ações de tutela de mais de 128 famílias que se deslocaram internamente dentro da Colômbia, famílias compostas por mulheres, famílias de indígenas, idosos, crianças, né? E ela, ao analisar essas tutelas a essas pessoas, a Suprema Corte faz inúmeras referências a esses princípios orientadores, ali já desde 2002. E em 2004, de maneira muito mais incisiva, a Suprema Corte ela vai afirmar que esses atores, né, que gerenciam ali essa situação dos deslocamentos internos, eles têm a responsabilidade, eles devem aplicar esses princípios orientadores. Inclusive, ela incluiu esses princípios orientadores como anexo da decisão em 2004. Então, ao elencar, né, esses direitos constitucionais violados, ela faz específica referência aos princípios orientadores. E em 2004 é tão importante assim essa decisão, porque ela estabelece como mandatório a busca por esses princípios orientadores toda vez que se buscar definir qual é o conteúdo mínimo de satisfação dos direitos constitucionais das pessoas deslocadas internamente. Ok? Bom, esses dados aqui vocês podem achar dentro do site do UNSTAT, tá? unstats.un das Nações Unidas, né? .org. A UNSTAT é a Comissão de Estatística das Nações Unidas. Então, dentro desse site, vocês podem encontrar mais informações interessantes também sobre esses elementos aqui, tanto de ordem regional quanto nacional, a respeito dos deslocados internos. Bom, nós comentamos que essa definição aqui não é uma definição legal, ok? Mesmo porque ela apresenta muitas lacunas. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, existe um tempo específico que essas pessoas têm que estar deslocadas para serem consideradas deslocadas internas? Então, por exemplo, se o deslocamento ele durar pouco tempo, algumas semanas, essas pessoas seriam também deslocadas internas? Ou uma pessoa que já se deslocou há 10 anos, ela continua sendo considerada uma deslocada interna? Então, assim, ao levantar essas questões aqui de ordem temporal, a questão temporal ela não é tão importante assim. O que a gente deve olhar é se a situação do deslocamento ela provocou ou não uma maior vulnerabilidade em termos de direitos humanos
a essas pessoas, ok? Então, o fator tempo aqui ele não é crucial, e sim a situação de vulnerabilidade de direitos humanos. Um outro ponto interessante que a gente poderia se perguntar, por exemplo, e as crianças que nascem desses pais deslocados? Elas já são consideradas deslocadas internas ou não? Porque, olha, se a gente for ler aqui o artigo, nós vamos ver que essas crianças, elas foram obrigadas a fugir ou a abandonar as suas casas? Não, né? Então, assim, pela leitura do artigo, não. Porém, se a gente for ler numa ótica de direitos humanos, seria correto, sim, a gente admitir que essas crianças, elas têm o mesmo nível de direitos dos pais como deslocadas internas, claro que dependendo ali do contexto, ok? Então, isso aqui que a gente falou é do ponto de vista do direito internacional. Agora vamos falar do Brasil. Nós não temos uma política específica, tá, para deslocados internos, mas eu trouxe aqui um conteúdo bem interessante para vocês, que é esse mapa. Vou até entrar aqui na internet com vocês para vocês verem também. Esse mapa, ele é do Instituto Igarapé, e ele vai fazer um mapeamento do deslocamento forçado dentro do Brasil. Então, é um mapa interativo, eu vou lá ver com vocês. Então, vou sair daqui dos slides, vou aqui na internet, já deixei aberto. Olha só, gente, é o Observatório de Migrações Forçadas. Então, eu vou fazer aqui com vocês, depois vocês podem fazer as pesquisas aí que for de maior interesse. Então, o Instituto Igarapé, ele faz esse mapeamento. Olha lá, a cada minuto um brasileiro é forçado a deixar o seu lar. Então, eles vão chamar a atenção para o fato que nós temos no Brasil mais de 7 milhões de pessoas que se deslocaram internamente. Desses 7 milhões, nós podemos dizer que 6 milhões foram por motivos de desastre, tá? E outro 1 milhão aí, mais ou menos, foi por motivos de projetos de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui a distribuição nacional do deslocamento. Nós vamos acessar a plataforma. Eu já tinha deixado aqui, eu já tinha clicado ali. Vamos ver se abre aqui. Ótimo. A gente pode explorar o mapa. Tá vendo? A gente vai aqui explorar o mapa para a gente ver esses deslocamentos forçados. Então, é um mapa interativo. Ele faz essa análise desde os anos 2000 até 2017, tá? Então, a gente pode clicar em cima dessas bolinhas e aí o mapa vai nos dizer qual tipo de deslocamento ocorreu, quantas pessoas foram deslocadas. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês verem, eu estou no ano 2000. Então, no ano 2000, se eu for aqui, Santa Catarina, tá vendo? Nós tivemos mais de 15 mil pessoas deslocadas, e ali eu consigo ver, ó, por motivos de inundação. Então, várias situações ali de inundação, situações ali de barragem também, olha que interessante. Aí, ok, então vamos percorrer o mapa aqui, vamos pegar em tempos mais recentes. 2009 foi um marco no Brasil, tá? Foi o ano em que mais nós tivemos deslocados internos, em especial devido aos desastres naturais. Então, vamos ver aqui, Maranhão. Olha ali, gente, 237 mil pessoas deslocadas internamente. E aí vai falando quais são os eventos, tá vendo? Porto, enxurrada, várias enxurradas. Então, nós tivemos muitos desastres naturais em 2019. Então, é um mapa super interessante. Vou pegar aqui Minas Gerais, né? 71 mil pessoas, mais de 71 mil pessoas. Aí a gente pode vir em tempos aqui até mais recente, até 2017, por exemplo, e ver aqui Rio de Janeiro, 5 mil pessoas por questões de alagamento, enxurrada, incêndio, ok? Então eu queria trazer esse conteúdo para vocês, é um mapa muito interessante, então aqui também a gente pode escolher, ó, por desastres, por projetos de desenvolvimento, né, refugiados, qual é o perfil dos refugiados que estão nessas localidades, violência. Uma coisa que o Instituto Igarapé vai chamar a atenção é justamente essa situação pela qual
Muitas pessoas se deslocam internamente por motivos de violência, né, para fugir da violência, mas esse mapeamento ele ainda não é feito de uma maneira muito abrangente no Brasil. Bom, então esse daqui é o nosso mapa. Eu trouxe aqui para vocês essa dica desse link e, claro, né, se a gente for pegar, vocês certamente ouviram falar em 2019, nós tivemos o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, aqui em Brumadinho, aqui em Minas Gerais. E nessa situação, nós tivemos a morte de 270 pessoas, algumas pessoas ainda continuam desaparecidas, e nós tivemos, de acordo com reportagem do Nexo, nós tivemos mais de 24 mil pessoas que precisaram se deslocar, e os impactos socioambientais, eles atingiram mais de 100 mil pessoas, inclusive um grupo da tribo Pataxó. E aí eu quero chamar a atenção para esse aspecto. No ano passado, eu estive no seminário da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Rio de Janeiro, e para tratar a respeito dos migrantes venezuelanos no Brasil. E um dos aspectos que foi chamado a atenção foi justamente em relação aos povos indígenas, né? O impacto dessas migrações nesses povos indígenas, porque eles têm ali um contato e um senso, né, ali um sentido de pertencimento ao território muito grande, e muitas de suas tradições estão ligadas aos seus territórios. Então, qual é o impacto das migrações nas tradições desses povos? Por exemplo, a gente tem algumas populações da tribo Aral aqui no Brasil e de outras também, populações que são muito ligadas, por exemplo, aos rios, né? Então elas têm toda uma tradição secular, milenar ali ligada aos rios, e a partir do momento em que elas são deslocadas e elas vão, por exemplo, para um abrigo, são populações que não usam banheiro, por exemplo, né? Então até o gerenciamento desses fluxos migratórios com essas populações, ele é muito diferenciado. São pessoas que não estão acostumadas a dormir em paredes de concreto, com um teto em cima da cabeça, são pessoas que dormem ao ar livre. Então, e o risco de que, se uma dessas gerações passar ali em situação de deslocamento, ou até mesmo em situação de refúgio, qual é o risco dessa situação para o legado das tradições desses povos, que tende a se perder? Quando nós falamos de refúgio, de deslocamentos forçados, infelizmente, nós não estamos falando de situações que duram alguns meses, né? Muitos desses campos, desses abrigos, eles têm uma história aí de anos, né? Tem campos de refugiados do mundo que a gente sabe que existem há mais de 10 anos. Então, enfim, queria chamar a atenção específica para essa questão dos povos indígenas em relação ao impacto desses projetos de desenvolvimento ou desses deslocamentos forçados dentro do território. E em 2020 também, este ano, a gente teve muitas chuvas, tanto no Espírito Santo como em Minas Gerais, como eu estava comentando com vocês, muitos deslizamentos de terra, a gente teve mais de 50 mortes também, e mais de 50 mil pessoas também ficaram desabrigadas, ou seja, foram deslocadas. Nesse sentido, o que a gente pode dizer é que, ao menos para prevenir as mortes, as tecnologias elas têm auxiliado bastante, né? A gente tem aí tecnologias, por exemplo, para o monitoramento de barragens. Não vai prevenir, possivelmente, o deslocamento das pessoas, mas pode evitar mortes. Ou um sistema tecnológico para a questão das chuvas, um alerta de chuvas e tempestades, que pode também prevenir mortes, mas certamente menos a questão dos deslocamentos forçados. Bom, então nesse bloco eu quis trazer para você justamente esse tema dos deslocamentos forçados, porque fala-se pouco, né, sobre esse assunto, e nós estamos vendo aqui, em especial pelos números e pelo impacto dessas causas que levam essas pessoas a se deslocarem, que certamente é um assunto que merece maior visibilidade.